Fala, gente, canal Marcos, palestra no ar, como você tá? Beleza? Já agradecendo a você por ser inscrito nesse canal e por me deixar entrar na sua casa de uma certa forma. Beleza? Vamos falar aí de rodada, jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que aconteceu nesse meio de semana que passou, e rodada do Brasileirão, 18ª rodada, que se inicia daqui a pouquinho, com 3 jogos, né? Temos 3 jogos hoje, 6 jogos amanhã e temos um jogo na segunda-feira. Vamos falar de todos eles e trazer aí algumas coisas aí que vimos aí no jogo do Palmeiras no meio de semana e no jogo desse final de semana lá no Barradão contra o time do Vitória, um jogo duro lá também, e precisamos da vitória para nos mantermos ali colado ali na liderança, no líder do campeonato aí, que é o Flamengo por enquanto. Trazer alguns fatores aí que causaram aí a derrota do Palmeiras no meio de semana para o Corinthians lá na Neoquímica Arena e falar num todo aí de alguns jogos importantes dessa rodada, beleza? Desde já peço a você que, no tempo que eu estou falando aqui, você vai aí, ó, clica no botãozinho que tem do lado esquerdo da sua tela aí, lado direito da sua tela, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com mais um amigo, uma amiga, e deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos. E sem mais conversa fiada, vamos ao que interessa. Jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil que aconteceram no meio de semana agora, terça, quarta e quinta-feira, beleza? Então vamos passar por todos os jogos, preparado aí? Então vamos nessa. Bom, tivemos na terça-feira, Botafogo 2, Bragantino 0, CSA 0, Vasco 0, Bahia 3, Retrô 2, jogo duro pro Bahia, hein? Não sei como que foi o jogo, não acompanhei essa partida, mas 3-2 lá na Arena Fonte Nova, Retrô deve ter dado trabalho. Cruzeiro 0, CRB também 0, Internacional 1, Fluminense 2, Corinthians 1, Palmeiras 0, São Paulo 2, Atlético do Paraná 1, Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. Bom, vou trazer 3 jogos aí. Vou dar uma pitadinha em 3 jogos antes de falar do jogo do Palmeiras. Primeiro jogo aí é Bahia e Retrô. Deve ter sido um jogo muito complicado para o Bahia. O Bahia vai ter trabalho lá em Pernambuco contra a equipe do Retrô, que não é um time bobo, não é um time besta, se é que temos time bobo no futebol hoje. Tá? Então o Rogério sempre tem que armar bem esse time aí, tá com a vantagem, mas não é uma vantagem tão grande assim, certo? Outro jogo aí interessante, Cruzeiro e CRB, jogo no Mineirão, e o Cruzeiro só empatou com o CRB, cara. É esquisito, né? Engraçado é que quando o CRB tirou o Santos da Copa do Brasil, todo mundo falou, ih, perdeu pro CRB, foi eliminado pro CRB, e o CRB tá aí. Tá aí. Bom, acredito que o Cruzeiro passe nesse duelo, mas o jogo é lá. O jogo é lá e o jogo não vai ser fácil. O campo não é legal, a torcida vai apoiar a equipe do CRB, vai ser um caldeirão vermelho e branco lá. E o outro jogo é o jogo do Flamengo. O Flamengo está montando uma seleção europeia aí, né, cara? Tem jogador da Espanha, tem jogadores repatriados que estavam em times lá fora. Agora, eu queria chamar a atenção em relação a um jogador, Emerson Royal. Cara, não vejo tudo isso. Para mim, mais o Samuel Lino e o tal do Saul lá, que podem ajudar muito o Flamengo. Mas Emerson Royal, cara, não. Na minha opinião, não. Tá montando um timaço, né, com nomes que não são nomes tão pesados assim, mas vamos ver dentro de campo. E meio de semana aí nós já vimos, na quinta-feira, respectivamente, vimos que não é assim, não é teoricamente, é prática também. Teórica e prática, é igual na escola, cara, você tem que fazer a teoria, mas tem que praticar, senão de nada vale, entendeu? De nada vale. E para finalizar o jogo do Verdão, gente, ó, assim, o Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras não fez 1-0 antes porque o Ramalho tirou uma bola debaixo da trave. O Corinthians também não fez 1-0 porque o Everton é um grande goleiro, apesar de muitos acharem que não. Que é o seguinte, o brasileiro
num todo, a memória é muito curtinha. O Everton é um grande goleiro e foi buscar o pênalti. Ah, mas o pênalti foi meia altura, todo goleiro... Não interessa, se ele vai pro outro canto, era gol. Se ele não estica o braço, era gol. Certo? Então vamos lá. Acredito que o Palmeiras em casa passe pelo Corinthians, vença o Corinthians e se classifique durante o jogo normal. Não vejo o time do Corinthians suportando o time do Palmeiras em casa. Pode ser que aconteça o contrário? Pode. É um Palmeiras e Corinthians, como eu falei antes do primeiro jogo. Pode sim, o Corinthians pode ir lá e vencer ou empatar, porque precisa do empate. Mas não entre lá no Allianz Parque só pensando em se defender, que vai dar ruim. Beleza? Essa aí foi a rodada, jogos de ida, né? Da Copa do Brasil, oitavas de final. E o Atlético em cima do Flamengo, uma grande vantagem, né? 1-0, vai jogar em casa agora. O Flamengo é uma grande equipe também, pode reverter isso lá? Pode também. Só que vai decidir fora de casa, diferente do Palmeiras. Apesar que o Palmeiras em casa também, de um tempo pra cá, não tá lá essas coisas, né? Não tá lá essas coisas. Mas acreditamos, somos Palmeiras. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, se inicia daqui a pouquinho. Temos Sport Bahia, lá no Recife, às 16 horas, 18h30. Temos Mirassol e Vasco da Gama, lá em Mirassol. E às 21 horas temos Fluminense e Grêmio, lá no Rio de Janeiro. Jogo duro pro Grêmio, jogo duro pro Vasco e um jogo duro pro Sport, muito duro, né? É um clássico ali nordestino e aí esses times... É capaz de dar mais jogo que se for Sul contra Nordeste, Centro-Oeste contra Sul, dá mais jogo porque eles se conhecem mais, né? Jogam mais entre eles pela Copa do Nordeste. E amanhã, às 16 horas, temos Corinthians e Fortaleza, provavelmente jogo da TV. Botafogo e Cruzeiro também, às 16 horas, jogo da TV. Aí jogos das 18h30. Temos Ceará e Flamengo lá no Ceará. Atlético Mineiro e Bragantino, também às 18h30, lá na Arena MRV. E aí, jogos das 19 horas e 20h30. Jogo das 19h30. O nosso Verdão vai lá para o Barradão, lá para a Bahia. Bora, Bahia! Vai enfrentar o time do Vitória. Jogo duro lá no Barradão. Ninguém está conseguindo ganhar do Vitória lá. Se quer empatar, então o Palmeiras vai ter que jogar bola e um pouquinho mais para vencer o Vitória lá. Temos também às 20h30 Internacional e São Paulo lá no Gigante da Beira-Rio, certo? Jogo da segunda-feira, jogo isolado, Santos na Vila Belmiro enfrenta o time do Juventude. Esses são os jogos às 20 horas, tá? Mais conhecida como 8 da noite. Na segunda-feira o Santos enfrenta o Juventude, precisando vencer de qualquer forma. O Santos precisa para sair dessa zona incômoda. Eu acho que o Santos não cai, tá? Essa é uma opinião particular minha. Se você tem a sua, coloque a sua aí, comente, fale. E essa é a rodada, toda a rodada do Brasileirão que está por vir. Daqui a pouquinho começa. E é isso, gente. Palmeiras se preparando aí, já deve ter viajado nesta manhã para a Bahia, para enfrentar amanhã às 19h30 o time do Vitória. Jogo duro, força, fé e avante palestra. Meu nome é Marcos, esse é o canal Marcos Palestra no Ar. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e não deixe de compartilhar com mais um amigo ou amiga. Um abraço a você, eu fui.